Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Bom, no vídeo passado a gente tinha terminado com a explicação da curva, a gente chega na curvatura do sino e iríamos entender então o que ela significa, né? E vamos lá. Por exemplo, quando a gente que para chegar no ponto é o seguinte: f de x é igual a x. O que é que significa em um gráfico? É uma função identidade, né, linear, dessa forma. Onde se, por exemplo, se o x for zero, né, aqui é zero. Então, estariam alinhados, certo? Se uma função de x que recebe x for receber ser igual a x ao quadrado, então você teria uma fórmula mais ou menos assim, né? Teria uma parábola. Então, não, assim não, perdão, tá errado, tá? Tá bem errado. Seria um negócio assim, perdão. Então, no zero, né? Veja, não tem termos negativos aqui, porque menos 10 viraria 100, mais 10 vira 100, e só os valores, né? Só o valor zero realmente toca na abscissa de x e y ali no ponto da interseção zero. E a gente sabe o que são essas, por exemplo, a gente sabe a fórmula que permite esse desenho. E a fórmula do sino? Que desenho é esse daqui, né? O que é esse desenho? O que é que justifica ser esse desenho? Para explicar isso aqui, eu gosto de apresentar a fórmula. Que veja, isso aqui, a curvatura desse sino, é Euler elevado a menos x ao quadrado. E assim, ok, você. E aí, pronto, vem uma parte do vídeo que agora. Eu não sei se eu chamaria ela de opcional, porque tem uns conceitos importantes aqui. E um conhecimento bom, né? Veja, está aqui. É 5 minutos a mais. Talvez você esteja estudando para uma prova, para um concurso, não sei. Mas note que você, com essa explicação, você vai finalmente entender o que Euler significa. E a explicação é muito rápida, tá? Então, por favor, convido a ver, certo? Não apure. Saiba que sim, você pode apenas aceitar. Mas depois de todas essas aulas, todos esses vídeos, eu acho que você deveria continuar aqui, tá? Então, como é que a gente justifica a forma o que esse Euler, né? É o seguinte. Primeiramente, a gente sabe que Euler é um valor de 2,718. Deixa eu até consultar minha calculadora científica aqui, que ela dá o valor exatinho de Euler. 2,71828 e continua. Tá, mas da onde é que vem esse valor, né? Como é que você chega no valor desse? E o exemplo que eu mais gosto de usar é o de Bernoulli. Sim, ele está em todo canto. Não tem como fugir desse cara. Todos os campos ele está. Estatística, engenharia, tudo, tudo. E aí vamos lá. Bernoulli, em 1960 alguma coisa, ele deu um exemplo muito bom com dinheiro investido. Como assim? Existe a fórmula do juros composto, que é M é igual a P elevado a, não, vezes, né? 1 mais R sobre N, e isso elevado a nt. Como é que justifica o que é essa fórmula aqui, né? O montante que você vai receber é igual ao valor que você investiu. Aí eu vou dizer que você investiu R$ 1, certo? R$ 1.
Isso multiplicado por R$ 1, por 1 fixo, por quê? Porque se você multiplicar 1 por uma coisa menor que 1, daria um valor abaixo do que você investiu. E nesse contexto você não está lidando com perdas, não é uma bet, por exemplo, né? É um sucesso garantido. Você pode até ganhar muito pouco, mas você não vai ficar com menos dinheiro que você está investindo, ok? E aqui a taxa, então vamos dizer que você recebe 100%. 100% é 1. Ou seja, isso em um período de um ano. Você pega R$ 1, você investe por o período de um ano e vai receber 100% desse valor. O que é que significa na prática? Se você tem R$ 1, investe ele por um ano e recebe 100% desse valor, então você ia ter o que? Mais R$ 1. Logo, você tem um montante total de R$ 2. Este N é a quantidade de vezes que você capitalizou esse dinheiro. Ou seja, quantas vezes você colocou no banco e recebeu. Não foi só uma vez? Então, o denominador aqui é 1. Isso é elevado a quanto? A quantidade de vezes que você capitalizou, uma única vez, e um intervalo de tempo, que foi de um ano. Certo? Então, você obteria o quê? 1 multiplicado por 1 mais 1 elevado a 2. Logo, você obteria o quê? R$ 2. Ficaria 1 vezes 2 e estaria 2. Então, o montante a ser recebido nesse cenário seria R$ 2. Vamos expandir isso aqui mais um pouco. Vamos supor que você disse, poxa, 100% um ano. Cara, que um ano é muito tempo. Eu não posso colocar esse dinheiro por 6 meses e só receber 50% não? Então, veja, vamos escrever isso aqui em um gráfico para entender só o ponto. Você tinha R$ 1 aqui, aqui agora você tem 2, certo? Ok, você tinha R$ 1 e depois de um ano você tem R$ 2 agora, que você investiu. Agora você tem esses mesmos R$ 1 no começo, certo? É o cenário onde você tem R$ 1, vai investir por 6 meses. Então você tinha R$ 1 e investiu 50%, né, por 6 meses. Como é que isso aqui ficaria na forma? Que a fórmula do montante é igual ao valor que você investe multiplicado por 1 fixo mais a porcentagem total vai continuar sendo 100%. Porque nesse exemplo aqui, você vai receber, você vai capitalizar esse dinheiro duas vezes. Então, a margem vai ser 100%. Eu vou escrever a fórmula aqui e vai ficar mais intuitivo para você, tá? Por que essa fórmula? Primeiramente, é o seguinte, você tem R$ 1. Você vai pegar esse R$ 1 e vai investir ele por 6 meses e receber 50% desse valor. Ou seja, se você tinha R$ 1, investiu e recebeu 50% dele, ou seja, 50 centavos, então agora você vai ter R$ 1 mais 50 centavos. Então você vai ter 1,50. Aí você diz, poxa, na verdade eu vou investir mais. Só que eu vou investir com mais dinheiro. Você pega esses 1,50 e investe por mais 6 meses, rendendo 50%. Então você ia pegar 1,50, iria receber a mais 50% de 1,50, que é 0,75. E aí no final você obter qual valor? 2,25. Ou seja, passaram-se 6 meses, você tinha R$ 1, passou para 1,50. Passou mais 6 meses, agora você tem R$ 2,25. Aí você deve ter percebido uma coisa interessante, que valeu a pena, né? Você sacar o dinheiro e aplicar de novo. E se eu fizesse agora, por exemplo, eu não era um ano 100%? E se eu fazer 6 meses 50%? E se for, por exemplo, pego o ano e, e você, assim, aqui só de imaginar é engraçado, mas imagina que você pega o seu dinheiro,
todo dia, você vai pegar esse dinheiro, você vai investir no banco. Aí você vai tirar do banco e capitalizar de novo. Então, basicamente, seu montante ia ser R$ 1, aí 1 mais 1 sobre 365, porque no final de tudo você vai ser nessa 100%. E a quantidade de vezes que você capitalizou esse dinheiro não foi todo dia, então levou a 365. E o IT continua sendo 1, porque foi o período de um ano. Aí, isso daqui teria 365 pontos aqui nessa reta. E aí, cada dia você recebeu um valor. Isso aqui é de aproximadamente 2,7. Se você perceber, estamos chegando perto do valor de Euler. Aí, o que é o valor de Euler, na verdade? Veja, pegue a fórmula do montante. Nesse exemplo aqui, de R$ 1 com mais 1 sobre n elevado a n, certo? Só que não use o conceito de limites, onde n tende ao infinito. O que é que isso significa? Você não está capitalizando dinheiro todo dia? Imagine que você criou um bot que pega esse seu dinheiro e a cada milésimo de segundo ele aplica, retira, coloca. Atira, replica, coloca. Atira, replica. Não, replica? Eu acho que eu falei errado, né? Ele aplica, pega o dinheiro, aplica o seu novo dinheiro. O que é que ia ocorrer? Ele ia fazer isso tendendo ao infinito. Então, dado um intervalo de um ano, ele ia tentar preencher todos os pontos em um período de um ano. E o resultado disso é justamente Euler. O 2,718,218 é 218? 2818, enfim, ia ser justamente o valor de Euler. Aí, para continuar a justificativa de Euler, veja, esse é o cenário que você aplica R$ 1 e recebe em um intervalo de um ano e recebe 100%, certo? Ok. Mas e aplicando esse conceito de infinitos pontos, infinitos intervalos de pontos, para você, por exemplo, dado um valor, né? A fórmula do montante é essa de juros compostos. R sobre N igual a NT. É igual a NT. Aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode dizer o seguinte. Vamos fazer uma pequena substituição algébrica. Vamos dizer que o valor de x, por exemplo, ele é igual ao valor de n sobre r. Então, 1 sobre x é igual a r sobre n. E outra conclusão que podemos fazer é que n é igual a x vezes r. Por que essa manipulação é importante? É para comprovar um ponto aqui matemático da derivada. É um jeito simples de chegar numa conclusão que pode ser um pouco desafiadora. Mas vamos continuar aqui. Então vamos fazer substituições, certo? 1 mais, veja, r sobre n é o mesmo que 1 sobre x agora, certo? 1 sobre x. Isto elevado, vamos trocar esse n pela seguinte expressão, por xr. Então, x vezes r, que está multiplicando por t, certo? E vamos dizer, então, que esse x, que o limite de x, quando ele tende ao infinito. Ou seja, quando a taxa de
a taxa, quando a capitalização dividido, deixa eu ver, ou seja, quando você capitaliza isso infinitas vezes, aí você obtém o quê? Essa fórmula é a mesma do Euler. Então seria basicamente que o montante é igual ao valor que você aplicou vezes Euler elevado a RT. E o que é que isso aqui quer dizer então? Ele está dizendo que, dado um valor aplicado em dinheiro, né, você, por exemplo, não é mais 100% agora, vamos dizer que é 500%. Você ia poder trocar o R por 5 e o T você ia poder trocar, por exemplo, por, não é mais um ano, agora é 2 ou 3 anos. Então você ia trocar T por 2 ou por 3, enfim. E o que é que significa, né? É que se os intervalos de tempo ele preenche todos, ou seja, dado um intervalo de tempo e dado uma taxa, ele vai preencher todos os espaços dessa reta. O que é que significa no cálculo? Quando a gente tem uma reta e aplica a derivada em uma reta, a gente descobre a taxa de inclinação. Só que Euler elevado a alguma coisa, ele não vai levar sempre ao mesmo lugar, porque ele está preenchendo todos esses pontos daqui. Então, olha que interessante. Quando você aplicar a derivada de qualquer ponto desse, ele já vai estar colado em outro ponto. Então, quando você aplica a derivada de Euler elevado a RT, a derivada disso, a taxa de inclinação, vai te apontar para onde já? Para justamente para Euler elevado a RT. Então, a derivada de Euler elevado a RT em relação a RT, ou melhor dizendo, vamos chamar isso aqui, sei lá, de x, por exemplo, a derivada de Euler elevado a x em relação a x é o próprio Euler elevado a x. Então, com essa justificativa, a gente entende o comportamento de Euler. E por que isso é tão bacana? Por que a derivada de Euler elevado a x ser ele mesmo é tão importante? Porque com esse conceito, a gente garante dois fatores muito importantes. Primeiro, no âmbito do cálculo. Ter um número que a derivada, ter uma expressão que a derivada dele é ele mesmo, isso facilita em muito nossos cálculos. E o segundo é que, veja, a derivada, a taxa de inclinação, te aponta uma certa segurança, né? Se eu continuar por esse caminho, vou encontrar pelo menos tal coisa. Se a derivada elevada a x é o próprio elevado a x, então a incerteza, a entropia é a máxima. Então você fica na dúvida, poxa, se eu continuar por aqui, eu vou encontrar o elevado a x. Se você aplicar a derivada em qualquer outro ponto, também. Então o grau de incerteza é máximo, refletindo justamente a distribuição normal, ou distribuição gaussiana, que é justamente essa curvatura de sino aqui. E aí, obviamente que Euler elevado a x é uma coisa mais ou menos assim, né? E aí, para ajustar isso no âmbito onde tudo se concentra na média e quanto mais distante dela, mais improvável fica, aí você teria justamente essa atribuição de Euler elevado a menos x ao quadrado. Porque aí você, veja, se você faz Euler elevado a x ao quadrado, você vai ter uma curvatura mais ou menos assim, né? Do contrário, né? Ficaria um negócio assim. Que não faz sentido, né? A altura, que é justamente aqui no meio, tem que ser o ponto mais alto da sua curva. Porque a área daqui, né, vai representar as probabilidades. Enfim, não se preocupe, esse negócio de área vai ser explicado no próximo vídeo, quando a gente falar de PDF e CDF. Mas ajustando, então, utilizando Euler como parâmetro, né? Então, se a gente inverte esse x aqui, ou seja, o gráfico ele gira. Então, deixa eu tentar te dar um exemplo aqui virtual, ou visual. E aí, poxa, não tem aqui, né? Que pena. Eu queria muito dar um exemplo aqui, mas eu queria girar isso aqui, eu não sei como é que gira. O que?
Tá, eu só aceitei. Bom, se você inverte isso aqui, então o seu gráfico agora ele inverteu a posição. E aí ele ficaria dessa forma. Ou seja, no meio é onde tem a maior probabilidade, e conforme mais distante da média do meio, né, aí fica mais improvável. Então é isso que representa essa curvatura do sino. Essa aqui então foi a explicação de Euler. Então, assim, só para recapitular, esse contexto todo aqui foi esse conceito de Euler. Eu vou alertar, já alertei, é opcional o entendimento disso. Mas eu acho que, eu na verdade não vou colocar isso no título não, é colocar, mas acho que é primordial sim você saber. Se você está entendendo tudo isso até agora, então é bom você saber. Vai ajudar nas noções e por que a gente, se você tinha pergunta, por que a gente usa tanto Euler? Por que não pode usar só 2,718? Não é a mesma coisa? Não, é o que Euler representa, não o valor de Euler em si, é o que ele representa que é importante pra gente. Então, dito isto, até o próximo vídeo.